Muito bem. A ideia agora é estudar a condição de força aplicada ao sistema massa-mola-amortecedor. Nesse caso, eu vou estudar, no primeiro momento, sem o amortecedor. E a diferença aqui agora do que a gente já viu é que a gente vai ter uma força aplicada. Só que essa força, ela não é uma força qualquer. Ela é uma força que a gente chama de força harmônica. E ela é escrita como uma magnitude e a força harmônica, no caso aqui pode ser o cosseno ou o seno. Então o F de t é uma força que varia no tempo. Esse é o F de t. Nesse caso, o que a gente tem que levar em consideração é que essa frequência ômega, ela não necessariamente, vou chamar esse período aqui de t, não necessariamente é a frequência natural, que a gente já viu aqui, que a frequência natural desse sistema, ômega n, é a raiz quadrada da rigidez sobre a massa. Então, este ômega não é necessariamente igual a ômega n. Ele pode ser, mas não necessariamente é igual. No caso dele ser igual, a gente tem uma condição que a gente chama de ressonância. Então, a ideia aqui é tentar ver como a gente pode escrever a resposta x de t em função dessas condições que estão impostas no sistema agora. Se a gente fizer o equilíbrio de forças, nós vamos obter que mx dois pontos é igual à somatória de forças. Nesse caso é menos kx e temos o f de t, que é o f. Então lembrando aqui que esse x é um x que é uma função no tempo, e a gente não pode se esquecer disso. E esse aqui também é um f de t. Vamos lá. A situação aqui então é escrever mx dois pontos mais kx igual a f de t, que é uma magnitude f cosseno de ômega t. Essa equação, ela deixou de ser uma equação homogênea, Uma equação homogênea, ela é a equação que todos os termos da função x colocados aqui de um lado da equação, por exemplo, do lado esquerdo, a gente pode escrever isso aqui como igual a zero. Essa não é mais a situação, Nós temos um termo aqui que é o f cosseno de ômega t. Como que a gente escreve então a solução? A solução ela é escrita, a solução de uma equação diferencial não homogênea, ela é escrita como a solução geral é a solução homogênea mais a soma da equação da solução particular. Então, quem que é o x de t? O x de t é o x que o xh, O xh é o x que eu obtenho desta equação. E o x particular é o x que eu obtenho quando eu tenho a força. Muito bem. Então, a solução da equação homogênea a gente já calculou em problemas anteriores, que era uma situação que eu tenho uma constante cosseno de ômega nt. Veja que essa aqui é a frequência natural, mais uma outra constante seno de ômega nt. Quando nós tínhamos a resposta livre, a gente calculou esse A e o B. Então, esse A na resposta livre era x0 e esse B era V0 sobre ômega n. Mas não é mais o caso, porque a gente tem que escrever agora, somar isso aqui com a solução particular.
O que é a ideia aqui, né? A solução homogênea a gente já sabe que é né, o x de t, o xh, ou x homogêneo de t, ele é uma função trigonométrica, no qual o período é relacionado, né, a gente chama de Tn aqui. O Tn ele está relacionado com a frequência natural, 2π sobre ômega n. A solução particular, né, o xp, ele não necessariamente, né, oscila na frequência, esse aqui seria o xp, ele não oscila na frequência natural, ele oscila na frequência de excitação ômega. Então esse xp aqui tem um período que está relacionado com a frequência da força externa. Muito bem. Como que a gente acha a solução particular então? Já que eu tenho que... Essa daqui eu já sei, essa daqui eu escrevo assim. Como que eu acho esta daqui? A solução particular, x de t, ela é uma solução para quando eu tenho uma força F cosseno de ômega t. Então, se eu tenho uma força externa, eu espero, com uma frequência ômega, eu espero que a massa também oscile nessa frequência. Então, uma forma de escrever a solução x de t é escrever que ela tem uma amplitude x, isso aqui é uma outra constante, e ela oscila na frequência ômega t também. Então, quando eu faço isso e coloco na equação diferencial, que é essa daqui, vou repetir, né? M mais kx é igual a f cosseno de ômega t. Se eu coloco esse x aqui e a derivada segunda aqui, então o que eu vou ter, né? A gente volta lá naquela condição, menos ômega m, daí vai ter x cosseno de ômega t mais kx cosseno de ômega t igual a f cosseno de ômega t. Então aqui dá para eliminar o termo do cosseno e a gente então consegue escrever qual que é o valor de x, que é a constante. O x é igual ao valor da força, a magnitude da força, sobre menos ômega quadrado m mais k. Certo? Esse é o valor de x. Então, para escrever agora a solução particular, o que eu tenho que fazer? Solução geral, desculpa. A solução geral. Solução geral. X de t é igual ao x homogêneo de t mais o x particular de t. Quem que é o meu x particular? Ele é esse. Eu posso escrever com essa constante. O x particular de t é igual a constante x que eu acabei de achar, que é f sobre menos ômega quadrado m mais k vezes o cosseno de ômega t. Então vamos lá, vamos escrever a solução geral, né? X de t homogêneo era uma constante a vezes o cosseno de ômega n, aqui é a frequência natural, mais uma constante b vezes o seno de ômega n t, mais a particular. Quem que é a particular? F sobre menos ômega quadrado m mais k vezes o cosseno de ômega t. Tudo bem. Então, para achar as constantes agora, eu tenho que fazer que o meu x no tempo igual a zero, ele está na posição x0. Então, quando eu coloco zero nesses tempos aqui, né, quando eu coloco zero aqui, o que me resta é que eu vou ter a, aí o cosseno de zero é 1, mais f sobre menos ômega quadrado m mais k. Então aqui eu consigo descobrir a constante a. Então o a é igual a x0 menos f sobre menos ômega quadrado m mais k.
Agora o b, quando eu derivar o b, eu tenho que, para achar o b, né, eu faço a derivada. O x de t igual a zero, eu chamo de v0. Então, a derivada dessa expressão aqui, o que vai ser? Né? Vai ser menos a ômega n seno de ômega nt mais ômega n b cosseno de ômega nt menos f sobre menos ômega quadrado m mais k vezes o seno de ômega t. Quando a gente coloca zero, só vai sobrar esse termo aqui, né? Então, na condição aqui, o b é igual ao anterior, para a resposta livre, o b é o v0 sobre o ômega n. Então, a resposta geral, como ela fica? Né? Ela fica que o x de t é igual ao a, que é x0 menos f sobre menos ômega quadrado m mais k vezes o cosseno de ômega n t mais o v0 sobre ômega n vezes o seno de ômega nt mais f sobre menos ômega ao quadrado m mais k vezes o cosseno de ômega t. Esse ômega, né, lembrando, esse ômega é a frequência da força e esse ômega n é a frequência natural.